alguns assuntos mais discutidos de forma dinâmica e bem-humorada. Meu nome é Pedro Monteiro, é um prazer contar com sua presença no nosso programa. No programa de hoje falaremos um pouco sobre política e educação. Contamos com a presença do coordenador do curso de administração da Universidade Veiga de Almeida, Marco Antônio Lopes, que vai dar a sua opinião sobre o seu ponto de vista político hoje no Brasil. Mas antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de agradecer a nossa patrocinadora Infinita Amor Modas, presente precioso para você. E também te deixar um convite, confira nossa página no Facebook, www.facebook.com/programa Gerações. Lá você pode conferir as novidades do nosso programa e também ver alguma entrevista passada ou futura. Doutor Marco Antônio... Olhando para a televisão, olhando para lá, pode ficar, para você. Pode responder também para a câmera. Okay. Doutor Marco Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Como é que você está? A satisfação é minha por dois motivos, né? Primeiro, por poder externar minha opinião sobre determinados assuntos. E a outra é de ver que um jovem como você, 16 anos, está aí preocupado e fazendo um trabalho disso com questões políticas, questões econômicas do Brasil. Isso é um sinal que as coisas podem melhorar. Obrigado, doutor. Há quanto tempo que você está na Universidade Veiga de Almeida? Eu estou na Veiga de Almeida desde quando foi aberto o curso de administração, desde 2002. Você é coordenador do curso de administração lá? Sou coordenador do curso de administração. Legal. O que diferencia a UVA das outras universidades, na sua opinião? O que diferencia... No momento que eu vou falar isso, eu estaria fazendo alguma crítica às concorrentes, né? Talvez não fosse ético, mas a verdade é o seguinte, é a qualidade do trabalho que é desenvolvido na Veiga de Almeida. A exigência que é dada aos professores, a cobrança que é feita aos professores, a cobrança que é feita para os alunos. Então, a Veiga ela tem esse diferencial, a questão da qualidade do ensino que é ministrado e que é oferecido aos alunos. Sim. Há quanto tempo que a UVA está aqui em Cabo Frio? A UVA começou aqui em 2001. 2001. Com curso de Direito, curso de Turismo, acho que Letras, não me lembro se já tinha pedagogia também. Tá? Depois, em 2002, no segundo semestre de 2002, entrou o curso de administração. E já está cheio de cursos hoje na UVA? Aqui hoje nós temos acho que 16 cursos. 16. Aqui. Fora os outros campi, né? Lá no Rio de Janeiro, o campi da Tijuca, salvo engano, tem 33 cursos. E tem como ter acesso à UVA pelo Enem ou outros vestibulares, assim? Se tem, desculpa, É acesso à UVA pelo Enem, por exemplo? Pode. Se você ser matriculado pelo Enem, né? Essa é a pergunta que você está fazendo. Claro, como todas as instituições, tanto públicas quanto privadas, além do vestibular também. Mas a entrada pelo Enem já o aluno já entra sendo aprovado pelo Enem, cumprindo aquelas exigências do Ministério da Educação, ele pode entrar pelo Enem. Doutor, como que você vê o desempenho na educação brasileira hoje? A gente está melhorando ou está piorando? Você me permite uma correção? Claro. Eu não sou doutor. Não é doutor? Não, eu não tenho doutorado. Né? Então, porque no Brasil, quando ocupa um determinado coisa, é doutor. Então, na verdade, quem é doutor... É que muita gente chama de doutor, né? Eu já fui doutor há muito tempo quando eu trabalhava no mercado, quando eu trabalhava em empresa. Na empresa, quando você ocupa um cargo na empresa mais alto, você é doutor. A sua secretária te chama de doutor, os seus funcionários te chamam de doutor, então, mas na realidade eu não sou doutor. Né? Então, se quiser me chamar de professor, seria melhor. Mas, desculpa, qual foi a pergunta? Como você vê o desempenho geral da educação brasileira hoje? Você acha que a gente está melhorando? Eu vejo o seguinte, eu acho que precisa de melhorar muito ainda. Certo? Se nós compararmos a educação brasileira no ranking mundial,
nós estamos muito abaixo. Nós precisamos caminhar muito para poder atingir aí o mesmo nível da educação dos Estados Unidos, da Inglaterra, com a Coreia do Sul, né, do Japão. Então o nosso nível ainda está muito baixo. Os nossos alunos, quando eles saem do ensino médio, eles saem quase que semi-analfabetos. Que existe, inclusive, uma diferença dos alunos que vão para a universidade federal, a universidade pública, e os alunos que vão para a iniciativa privada. Então, os alunos que nós recebemos lá na iniciativa privada, uma grande maioria, não estou generalizando, né, mas uma grande maioria tem muita dificuldade. Né? Tem dificuldade para escrever, tem dificuldade para interpretar um texto, tem dificuldade para desenvolver um raciocínio, na matemática tem dificuldade para fazer uma operação que envolva número decimal, saber onde coloca a vírgula, no caso de uma coisa, uma regra de 3 simples. Então, alguns alunos, volto a afirmar, não todos, mas a grande maioria tem dificuldade. A existência do Enem, ela vem melhorar essa situação. Por quê? Porque o aluno sai do ensino médio, como ele tem que fazer o Enem, que basicamente é um concurso, ou é um vestibular, de modo geral, ele tem que se preparar para o Enem. E ele se preparando para o Enem, ele vai estudar. E ele, então, estudar, ele vai melhorar toda essa falha que aconteceu com ele durante todo o ensino fundamental, durante o ensino médio. Então eu vejo o Enem como uma vantagem, né, hoje, como uma das melhoras do ensino. E onde você acha que a gente poderia estar melhorando nossa educação? Em qual setor assim, você acha que seria na formação dos professores? Seria no investimento nas escolas públicas? Também. Eu acho que você veja o seguinte, a escola pública, ela, pelo fato dos professores serem concursados, pelos fatos, você tem uma quantidade de greve o tempo todo. Eu vejo isso como prejudicial à educação. Você, por exemplo, a Universidade Federal, todo ano ela está de greve. Pois é. Certo? Todo ano ela está de greve. Aí os alunos não têm aula. Tem todo esse processo e isso provoca. Tem amigo meu que está com medo de perder o ano, né, por causa disso. Já está na metade do ano aqui e situação de greve. Então, quer dizer, isso tudo vem atrasar. Agora, a federal, ela tem alguns benefícios, alguns privilégios por ser federal. Né? Mas isso mascara uma outra realidade, que é essa deficiência, esse problema da greve. É a questão das instalações das universidades. Você tem universidades, você tem faculdades que estão totalmente obsoletas ou abandonadas, precisando de uma recuperação, precisando de uma revitalização. Né? Então isso tudo leva a um mau ensino. Leva a um problema, e esse mau ensino vai afetar o quê? Vai afetar o perfil do egresso que vai se formar. A gente viu uma boa melhora aqui na educação no governo do Leonel Brizola, né? Há muitos anos atrás. Você gostava do governo dele? Eu nunca fui brizolista. Nunca foi? Não, nunca fui brizolista. Eu embora, antes da Revolução, eu tenha tido algumas ideias socialistas, porque na época existia 2 situações. Primeiro, que eu estava fazendo a universidade. Eu estava na Federal, lá em Belo Horizonte, que eu sou mineiro, fazendo lá a Faculdade de Ciências Econômicas. E ao mesmo tempo eu estava na Escola de Oficiais da Reserva do Exército. Então, quando estourou a Revolução, então houve um conflito ali na minha cabeça. E eu tinha ideia socialista, como a grande maioria da juventude daquela época. Né? Mas eu nunca tive, assim, nenhuma simpatia pelo Brizola.
tinha minhas opiniões, mas eu achava que o Brizola seria quase que um pelego e tal. O que eu vejo, naquela época, o que eu vejo do governo Brizola aqui no Rio, é o fato de que ele ter criado o CIEPs, ele ter oferecido aquela condição que não existia antes, de uma educação, o aluno ficaria o dia inteiro estudando, recebendo alimentação, porque hoje a grande maioria, né, dos alunos, das crianças de periferia hoje, às vezes não tem nem o que comer em casa, vão para a escola para poder ter alimentação. Então, o Brasil é muito complicado, sabe? Então, a educação é um dos pontos de todo um processo que precisa de ser modificado no Brasil. Ser restaurado, né? Hein? Ser restaurado. Ser restaurado, ser modificado mesmo. Tem que alterar uma série de conceitos aí, que é problema cultural. Entendeu? E é um problema também a questão de vontade política. Certo? Agora que você tocou no assunto política, né? A gente teve sua presença hoje justamente para falar sobre um pouquinho de política. Você é bem conhecido por falar abertamente sobre assuntos sem censura. Por que você acha desse impeachment da Dilma Rousseff? Você acha que isso pode melhorar a situação do país ou a gente pode estar, né, entrando numa situação pior nos próximos anos? Não, eu vejo o seguinte, pode melhorar. E pode melhorar muito. A verdade é o seguinte, não podia continuar. Esse é o primeiro ponto. A situação que o Brasil chegou, não podia continuar. Nós estamos hoje no fundo do poço. É uma opinião que eu posso ter N pessoas que são contrárias à minha opinião. Com certeza. Né? Não sou dono da verdade. Mas a questão é que nós chegamos num ponto que tinha que haver uma mudança. Aí, se é golpe, se não é golpe, tal coisa, é outro tipo de análise. Né? E conforme eu comentei com você em off, ontem nós tivemos um debate. Eu levei os meus alunos para o auditório para fazer um debate sobre a situação política do Brasil. E aí foi levantada a questão, é golpe, é golpe, é golpe. Aí eu fiz a pergunta, o impeachment do Collor foi golpe? Me respondam se o impeachment do Collor foi golpe. Eu respondi. Você mesmo, você... Olha, eu acho que não, mas muita gente tem aquelas teorias que o impeachment foi um golpe, né? Por trás assim, mas nada comprovado. Dizem que não. Então veja o seguinte, na época do Collor, um dos maiores defensores do impeachment foi o PT. O Lula, salvo engano, era deputado. Foi os maiores defensores do impeachment do Collor. Por que naquela época não foi golpe? O PT foi para a rua. O PT pintou a cara para defender o impeachment. Aí, no momento em que a coisa muda, não é golpe. Como golpe se todo o ritual determinado pela Constituição foi cumprido? Todo o ritual. Passou pelo Supremo Tribunal, o Supremo definiu o ritual processual, passou pela Câmara, passou pelo Senado, tudo da forma que tinha que ser feito. Eu não entro aí com outro ponto. Quem presidiu a sessão da Câmara tinha a dignidade ou tinha credibilidade para presidir? É uma questão. Se o Eduardo Cunha tinha essa dignidade em função de ser réu em N processos aí, fica a pergunta. Aquela pantomima que nós assistimos, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo cachorro, pelo circo, aquilo virou um circo. E um circo de horrores. É um outro ponto. A saída, o PMDB, sempre aliado do governo, durante 13 anos ele foi aliado
do PT. No momento em que se percebe que o castelo de cartas estava ruindo, pularam fora. É igual quando o navio está afundando, os primeiros que saem são os ratos. Então, esses pontos podem ser questionados. Agora, o rito processual, ele foi absolutamente correto. Foi legítimo. Foi absolutamente legítimo. Agora, o que eu vejo também é que a Dilma, ela foi, havia necessidade de uma justificativa. Então se justificou as pedaladas fiscais, os empréstimos que foram tomados nos bancos estatais quando não poderia ter sido feito e tal. Tudo bem. Tinha alguma razão para fazer isso. Mas a Dilma foi impedida, primeiro pelo conjunto da obra, é o que eu estou dizendo. Não podia mais continuar do jeito que estava. 11 milhões de desempregados, a economia absolutamente parada, não há investimento, o PIB só despencando, a inflação subindo. Todo esse conjunto de fatores é que levaram ao impedimento da Dilma. A justificativa foi por quê? Porque quando foi feita a denúncia pelo Reale, pela aquela moça, acho que é Janaína, e pelo Bicudo, que é um fundador do PT, eles colocaram N coisas na denúncia, mas o Eduardo Cunha só aceitou a pedalada. Por quê? Porque as outras ele envolveu. Qual que é a sua perspectiva sobre o governo Temer que a gente está falando agora? Perspectiva é o seguinte, essa é opinião pessoal também, minha opinião. Dizem que brasileiro, profissão e esperança. Primeira coisa, nós temos que acreditar. Temos que acreditar que vai haver uma mudança. No sistema presidencialista, sistema parlamentarista, ou numa democracia, o governo ou o executivo não consegue governar se ele não tiver apoio do legislativo. Esse é o primeiro ponto. Ele não consegue governar sozinho. O executivo governa sozinho se for ditadura. Mas se for uma democracia, ele tem que ter apoio do legislativo. Para isso, tem que haver essas articulações, essas combinações, essa distribuição de cargo. Isso é muito bom. Agora, distribuir cargo para gente honesta. É a primeira coisa. Se eu sou presidente, eu tenho que escolher para ministro, o cara eu posso escolher do partido A, do partido B, porque é o partido que vai me apoiar no Congresso, mas que ele seja honesto. Isso é a primeira coisa. Na biografia do indivíduo tem que estar, eu sou honesto, ou eu provo que eu sou honesto. Porque você não basta ser honesto, você tem que provar que você é. Sim. Certo? Então você não vai aceitar propina, não vai aceitar pichuleco, você não vai aceitar nada disso aí que nós assistimos aí de uma forma tão absurda. Esse é o primeiro. As pessoas poderiam ter visto a importância do voto de deputado naquele dia, que teve essa votação toda do impeachment. O pessoal pode ver como que o voto de deputado é importante. Muita gente achava que era voto normal. E o outro ponto que você está colocando, por exemplo, na questão do voto, foram 367 deputados que votaram a favor. Sim. A grande maioria. Mas, então, continuando. Então, esse aspecto, tem que colocar ministro? Tem. Mas, eu falo lá para os meus alunos o seguinte, que quando você vai ocupar um cargo de gestão, o mais importante, você tem que conhecer aquilo que você vai fazer. Mas o mais importante é você se cercar de pessoas e profissionais competentes. Porque eles é que vão executar o trabalho. Você vai supervisionar e coordenar o trabalho. Mas os seus auxiliares, os seus colaboradores, eles têm que ser competentes. E ontem eu tive a oportunidade, de assistir a entrevista do Meirelles.
E o Meirelles apresentou os 4 profissionais que vão ocupar, dentro do Ministério da Fazenda, os órgãos importantes. E todos eles são profissionais, pelo currículo dele, competentes. São todos eles com curso de doutorado, com curso de mestrado. Então, academicamente, tem um background, né? E uma experiência em termos de poder público. Segundo, ele fez uma colocação. Ele disse o seguinte, eu não me lembro o nome de quem vai ficar responsável por isso, mas ele disse assim, o fulano, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai verificar qual o tamanho do rombo. Porque todo diz 96 bilhões de dólares, vai passar para cento e tantos bilhões de dólares. Mas qual que é efetivamente o tamanho do rombo? A partir do momento que você souber qual que é o tamanho do rombo, aí você vai estabelecer como é que você vai corrigir isso. Entendeu? Então, eu vi assim com muito bons olhos. Sabe? Eu vi com muita expectativa positiva a equipe econômica que o Meirelles convidou e eles aceitaram. O presidente do Banco Central, o sujeito é um economista, com vários cursos, com experiência de mercado muito grande. Falando em economia, você é graduado em ciências econômicas, né? E ciências contábeis. Ciências contábeis, administração de empresa e ciências econômicas. Ciências econômicas. Falando em economia, a situação econômica do Brasil veio tendo, né, esse retrocesso todo nesses últimos anos. Mas você acha que a gente pode ter uma melhora nos próximos anos ou seria algo um pouco difícil de voltar? Eu acho que isso vai levar um certo tempo. Vai levar um certo tempo. Eu acho que nós, sociedade, nós temos que, primeira coisa, acreditar. Nós temos que acreditar nesse tipo de coisa. Não entro no mérito de que é PMDB ou que é partido A, partido B, partido B. Nós temos que desconsiderar isso. Nós temos que pensar que se esse grupo que está entrando, também se houve, foi uma jogada do Temer, se o Temer fazia parte da chapa da Dilma, então ele estaria envolvido. Não estou entrando nesse mérito. Que eu tenho que pensar o seguinte, pode melhorar? Pode, desde que tenha vontade política. Segundo, tem que haver uma reforma política. Precisa de haver. Não é possível você governar com 30 e tantos partidos. Já deram a opção de fazer uma reforma política há muito tempo, só que nunca fazem. Mas não faz. Por quê? Porque não há interesse. Quando diz assim, precisa de cortar na própria carne. Ninguém vai cortar na própria carne. Esse é que é o grande problema. Entendeu? Eu posso tirar de você, mas eu vou ter dificuldade para tirar de mim. Quer dizer, são coisas, mas precisa de alguém dizer, tem que ser feito, porque senão não se consegue. Agora, a questão, você fez a pergunta se isso vai demorar, se uma mudança vai demorar. A economia hoje não tem nenhum país que vive isolado. A exceção lá de Coreia do Norte, Cuba, coisa e tal. Mas todos os países hoje, eles estão envolvidos dentro de um processo que se chama globalização. Todos os países hoje estão ligados porque isso se chama tecnologia da informação. Então, você no país não consegue sobreviver economicamente isolado. Ele tem que viver dentro dessa economia globalizada. Então, as fronteiras econômicas, elas não existem mais. Entendeu? Então, se a economia lá fora for mal, nós vamos sentir aqui. Então, uma das coisas, por exemplo, quando o Brasil entrou nesse processo de superávit na balança comercial, etc. Por quê? Porque havia
o preço das commodities estava alto, então o Brasil vende a commodities. O Brasil não é produto manufaturado que o Brasil vende. Se você pegar a balança comercial, ver o volume das vendas do agronegócio, que é onde estão as commodities, você vai ver que ele é muito maior, o percentual dele é muito maior do que o produto industrializado. O nosso custo ainda é muito caro em razão ou comparativamente com o custo de produção de outros países. Então nós temos que vender commodity. A commodity é uma matéria-prima que o preço dela é estabelecido a nível internacional. Se a commodity, o preço baixo, nós sentimos aqui na balança comercial. Então esse é um ponto. Se a economia mundial for bem, o Brasil tem tudo para ir bem. A outra coisa, nós precisamos de gerar emprego. A economia, o país só cresce se ele tiver geração de emprego. Ele só expande se ele tiver geração de emprego. Não é com plano assistencial. A política não pode ser assistencialista. Bolsa Família, bolsa disso, bolsa daquilo. Tem até bolsa BNDES, né? Bolsa BNDES, bolsa empresário. Tem que haver uma expansão, um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento para quê? Para que possa haver geração de emprego. Nós estamos com 11 milhões de desempregados, pelo menos é a última estatística. Olha, tem que achar emprego para 11 milhões de pessoas. Hein? A gente consegue ver, não precisa nem de estatística. 11 milhões de pessoas. A economia precisa de gerar isso. E não vai ser com o Bolsa Família. Porque, lamentavelmente, nós brasileiros, também vou ter que generalizar, é aquele negócio, meu filho, se você tem um dinheirinho que você não precisa de trabalhar, você vai continuar, vai pegar esse dinheirinho e você se vira lá, mas não tem que trabalhar. A grande maioria dos brasileiros fazem isso. Então, não sou contra o programa social, mas eu acho que não é isso que vai resolver o problema no Brasil. O problema no Brasil é efetivamente a geração de emprego. Além da reforma política, você vê alguma outra forma de reestruturar a política do país? Outra forma? Além da a primeira coisa que você tem que fazer é isso. A segunda é o custo Brasil. A máquina pública brasileira, ela está absolutamente inchada. Quer dizer, esse custo Brasil, vamos dizer assim, a folha de pagamento, isso come a grande parte da receita. Qual que é a receita que o país tem? É imposto. Professor, como que você indicaria uma forma da gente reestruturar a política brasileira além da reforma política? Bom, se eu fosse responder com uma piada, eu te diria o seguinte: devolver para Portugal, pedir desculpa pelo estrago e pedir para descobrir de novo. Começar tudo outra vez. Mas no caso não é com uma piada, o caso é sério, o país está numa situação séria. Então, o que precisa, além da reforma política, nós temos N coisas que precisam de ser modificadas. Então, essa questão que acabar com esse pluripartidarismo, 34 partidos, ou sei lá quanto, 30 partidos, isso é um absurdo. Sim, nos Estados Unidos, por exemplo, só tem 2, né? Se você pensar, nos Estados Unidos, você deve ter lá o partido dos nudistas, você tem os partidos que são amantes do cachorro, você tem o partido dos amantes do cachorro, mas na realidade quem determina a política nos Estados Unidos são os republicanos e os democratas. Sim, os partidos pequenos são só para prefeito, mas nem isso, porque a forma política de eleição nos Estados Unidos é completamente diferente nossa. Você está vendo que estão as famosas primárias que estão acontecendo aqui, escolhendo os delegados para poder indicar o candidato, o partido e tal. Se você for lá na Inglaterra, você tem lá, pode ter N partidos,
Mas, na realidade, quem determina a política lá são os conservadores de um lado e os trabalhistas do outro. Enfim, é aqui você tem esses partidos que são chamados partidos nanicos, que são criados com o objetivo de poder barganhar hora na televisão, barganhar alguma propina, algum pichuleco, ou poder ser, a partir do momento de uma articulação política, ganhar de alguma coisa. Porque na realidade, se você me perguntar qual que é o programa desses partidos, todo partido tem que ter uma ideologia. Uhum. Que ideologia tem esse partido? Não tem. O único partido do Brasil que tinha uma ideologia era o PT. Essa é a grande verdade. O PT, durante 25 anos, o PT defendeu um programa. Durante 25 anos, o PT defendeu uma ideologia. No momento que ele assumiu o poder, pronto, acabou. E mudou completamente. Um partido que sempre foi socialista, foi dito partido de esquerda e tal, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam no governo do PT. Aí eu me pergunto, e aí? Muito bem. Então, você me perguntou, além da reforma política, eu acho que conforme eu estava dizendo, tem que acabar. Não pode existir essa política assistencialista. Política assistencialista não faz desenvolvimento do país. Populista também, né? E populista. Não faz desenvolvimento do país. O país se desenvolve, o país se expande a partir do momento que ele gera emprego. Ele gera emprego, ele está gerando mais distribuição da riqueza. Ele está gerando mais distribuição da renda. Por quê? Porque é através do emprego. Então, e gerando a possibilidade, com essa geração, ele vai gerar um maior consumo. Então, entra a lei de mercado, lei de oferta e procura. E o país precisa de produzir. Se ele não produz, não tem como oferecer o programa social. Então nós temos aí, qual que é o problema? Nós temos que oferecer uma melhor educação. Nós temos que oferecer uma melhor saúde pública. O Brasil não tem saúde pública. Ontem, eu vi também, nesse mesmo programa, nesse mesmo telejornal, eu vi que o Brasil perdeu, nos últimos 5 anos, salvo engano, 5 anos, 23 mil leitos na saúde pública. 23 mil leitos. Isso dá, mais ou menos, acho que 13 leitos por dia. E aí nós não temos dinheiro para o hospital, mas nós temos dinheiro para construir a arena. O Brasil não tem segurança. Isso está na Constituição. O sistema de transporte brasileiro, totalmente ultrapassado. Hoje, o Brasil tem 50 anos ou um século de atraso no transporte ferroviário. E hoje você não pode fazer, porque se for fazer, é um custo tão alto que o país não tem como fazer, poder produzir ou criar o transporte ferroviário como deveria ser, como é nos Estados Unidos, como é na Europa. Então eu falei saúde, falei educação, falei transporte, falei segurança, falei saneamento básico. Qual a massa da população, inclusive essa massa que recebe, que sobrevive com Bolsa Família, que vive em condições totalmente insalubres. Precárias. Nós estamos vivendo aí hoje. Dengue, chikungunya, zika, H1N1. Eles são todos são problemas
que se você tivesse um saneamento, você não teria. Muito bem. Então, você vê, são todos esses fatores. E qual a razão? O custo Brasil. A máquina pública brasileira é caríssima. Sustentar essa máquina pública é caríssima. O governo PT colocou aí 20 e tantos ministérios, 20 coisa ou 30 ministérios, eu já até perdi a conta. Qual o objetivo? Será que isso vai melhorar a política brasileira? Não, é só para poder atender a quem? Aos apaniguados. Então, a primeira coisa que eu vejo, atendendo essa sua pergunta, primeiro nós temos que ter, na política, caráter. Nós temos que ter ética. Nós temos que ter dignidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, trabalhar. Tem que trabalhar. E o Brasil precisa de trabalhar. O Brasil precisa de realmente produzir, gerar receita, gerar renda, para que a gente possa crescer. Nós fomos considerados a 5ª ou 8ª economia mundial. Nós temos que voltar a isso. O país é um país muito rico. O Brasil é um país muito rico. O país tem um subsolo riquíssimo. Nós podemos fazer isso, ter uma sociedade, ter um povo muito bom. Bom até demais em determinadas horas. Sim. Entendeu? E nós o Brasil precisa de ser visto lá fora, não é como o país do futebol, da mulata e do carnaval. Nós temos que ser visto como uma economia realmente pujante, como aquela que, eu não me lembro quando foi, alguns anos atrás, em que mostraram, o Financial Times mostrou o Cristo Redentor subindo que nem um foguete e tal. Agora o Cristo Redentor já está caindo. Né? Em razão de quê? Em razão de toda uma política, em razão de todo um conjunto de fatores, tá certo? Que levaram o país a essa situação. Agora isso não se faz da noite para o dia, não. Essa recuperação, ela não se faz da noite para o dia. O tempo, inclusive, a permanecer, a ser aprovado ou confirmado o impeachment da senhora Dilma, o tempo que o governo Temer tem, ele é muito pequeno, porque eles são 18 meses. Sim. 18 meses, desculpa, é até 2018. São 6 meses agora, se for confirmar, até 2018. São praticamente o quê? 2 anos. É muito pouco tempo para consertar tudo de errado que está aí. O que eu quero dizer é o seguinte, pode falar? Está gravando. É que o tempo do Temer ele é muito curto. Certo? Eu acho que nós tivemos, na época do impeachment do Collor, nós tivemos a entrada do Itamar Franco, que foi um tempo também curto, e que ele escolheu o Fernando Henrique para ser o ministro da Fazenda e conseguiu fazer uma das melhores coisas que aconteceram no Brasil, que foi o Plano Real. Quer dizer, até o Plano Real, o PT estava acabando com ele. Sim. Então, esse tempo precisa de ser, a sociedade precisa de dar esse tempo, dar esse crédito para o governo Temer, que for o governo Temer ou qualquer um outro que aqui estivesse. Obrigado pela sua participação aqui hoje, professor. Muito bom ter você por aqui. Como que alguém pode entrar em contato contigo se quiser discutir esse assunto ou entender mais um pouco mais sobre a universidade? Eu tenho meu e-mail, mantonio@uva.br. Se alguém quiser falar alguma coisa e tal, eu estou à inteira disposição através do e-mail. Obrigado pela sua participação aqui hoje. A gente se vê no próximo programa. Gostaria de agradecer a Deus e a produção do nosso programa. Não deixe de conferir nossa página do Facebook também, www.facebook.com/programa Gerações. Lá você pode acompanhar as notícias do nosso programa. Um grande abraço e até a próxima.